o áudio aí fique prejudicado, ou caso comece a falhar nossa aula aí, por favor, podem a qualquer momento aí acionar, tá? O professor vai estar aí dando atenção. Então, podem abrir o áudio, perguntar, conversar. Bom, vamos ver aqui o que nós tínhamos aí já pré-agendado para essa semana, tá? Então, nossa disciplina aqui, Operações Unitárias 3, nós ficamos aí com uma atividade feita no final da aula passada, ok? Que eu passei para vocês aí uma planilha em Excel e queria que vocês fizessem alguns, né? E pedir para que vocês, então, já vamos dar o feedback aqui dessa atividade. Toda atividade, né, a intenção é que, por exemplo, tá, a nossa turma aqui, olha aí, passaram os resultados, perfeito, isso aí, perfeito. Então, a Vanessa, a Juliane, Mariane mandou o arquivo, Vanessa, Cássia, João Victor, Andriele, Maiane, Pamela, Guilherme, Pamela Leal Vargas, Letícia, Angel, né? Ok, Angel complementou. Então, esse pessoal participou, ok? Mas a nossa turma são de quantos alunos? Então, nós tivemos aí total de... Um pouquinho lento o sistema. Nós tivemos um total de participação, né, porém, o número de alunos que nós temos nessa disciplina, assim que o sistema abrir, né? Vou ter que pegar aqui, ó, minhas turmas. Ações unitárias. Acho que a minha internet está meio ruim hoje. Aqui. Então, nós temos 21 alunos, tá, pessoal? Então, isso quer dizer o quê? Que na nossa aula 1, dos 21 alunos, quantos fizeram aqui? Quantos fizeram a atividade? O professor devia ter já quantificado isso aqui. Não quantifiquei, peço desculpas aí, tá? Mas, ó, isso é muito importante a gente estar trazendo à tona, por quê? Porque o professor optou esse semestre para a gente fazer essas atividades de uma forma mais consciente, né? Então, Vanessa, Juliane, né? Mariane, a outra Vanessa, a Cássia, o João, Andriele, Maiane, Pamela, Guilherme, Pamela, Letícia, Angel. Então, tivemos aí 12 alunos fizeram a atividade. 12 de 21. Ou seja, nós estamos aí com tá um pouco da metade, mas está muito baixa, pessoal. Está baixíssima, baixíssima. Não pode ser assim. Tá? Nós estamos aí com 57%. Então, dessa forma, mostra o seguinte, ó, esses alunos que não fizeram a atividade, eles vão acabar ganhando falta, né, no restante da aula, que é a segunda parte, né? Então, aqui, ó, 57% fizeram.
ou seja, 12 de 21 alunos. Então, o que vai acarretar esse tipo de atitude? Né? Que o professor está confiando que vocês vão fazer a atividade e o pessoal pega e não faz. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar que todas as atividades que eu vou dar no final da aula vai valer nota. Né? E daí o cara que não entrega vai perder nota. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês utilizem o TDE para que vocês possam estar aprimorando, né, aquilo que a gente trabalhou em sala de aula e que isso sirva. Né? Lembrando que operações unitárias, nós temos que falar dos equipamentos em si e do processo de separação em si. Ou seja, o que nós trabalhamos na aula passada foi uma breve introdução sobre equilíbrio de fases. Por quê? Para que a gente entenda o que o equipamento vai fazer e o que o processo em si resulta, né, a aplicação do processo resulta, é importante que vocês compreendam como é que funciona. Né? E daí, o que aconteceu? Essa não é a segunda aula, essa é a terceira aula, porque nós tivemos a semipresencial. Que daí o que aconteceu? Mesma coisa. Nós tivemos aí 2 alunos que fizeram a semipresencial, tá? De um total de... 2 nada. Tivemos um aluno que fez, de um total de quantos? De 21. Então, 1 de 21, certo? Então, assim, o João foi um cara que fez contato comigo, eu vi que ele teve problemas. Tranquilo, pessoal. Eu acho que, assim, a dificuldade faz parte, até porque era mediante a leitura de um paper, vocês tinham que fazer a aplicação, né? Mas é fundamental que a semipresencial ela tenha atividade realizada. Mesma dinâmica, o professor fez, né, a atividade objetivando, né, que todos fossem lá, todos lessem, todos participassem. Né? E, no entanto, o que aconteceu? O pessoal não fez. Então, a gente teve aí 5% de efetividade. 5% realizou, ou seja, 1 de 21 alunos. Isso me mostra o seguinte, ó, que se continuar nessa vibe aí, essa galera aí que não está... Bom, aqui quer dizer o seguinte, que só o João ganhou presença nessa aula. E, pessoal, é fundamental que vocês entendam que isso aqui não é EAD. A disciplina EAD é totalmente diferente. A disciplina EAD, o professor lança o conteúdo, o aluno estuda quando quer, o aluno estuda quando pode. A única obrigação que o aluno tem é realizar as atividades no período estabelecido para a atividade. Então, que nem essa aula semipresencial aqui, ó. Essa aula semipresencial, vocês tiveram do dia 8 até o dia 12 para realizar. Da mesma forma funciona o EAD. Tu tem um prazo de início e de término. Se tu não faz no prazo, perdeu, velho. Perdeu. E daí o que acontece? Tu zera, não tem nota. Mas o aluno EAD não precisa estar presencialmente nas aulas. Ah, professor, mas isso não é presencial, é remoto. Tá, mas o professor está aqui. Se tu tiver dúvida, tu chama o professor, a professora conversa contigo, né? O professor explana o conteúdo, o professor tem essa periodicidade, né? Onde a gente vai estar revisando, a gente vai estar dando feedback. O EAD é muito mais distante, é muito mais frio. Por quê? Porque o aluno vai conforme a disponibilidade dele. Então, não confundam o que nós estamos fazendo agora com EAD. Então, vocês são obrigados a estarem presentes na aula de forma virtual. Claro, a gente sabe que vai ter problema de internet, isso é tranquilo. Mas, por exemplo... Ó, professor... Pode falar, por favor. Tem como o senhor dar uma lida ali no chat, no que a Angel falou, porque daí consegue facilitar para a gente também. Opa, o que é? A Angel podia ter aberto. Tu conseguiu alterar o ícone TDE para que conste a estrelinha somente com a sala.
Pois é, isso eu tentei ver, Angel, mas eu não consegui achar o que é a estrelinha. É bem a estrelinha, professora, que quando fica ali como sala de interação, a gente não recebe notificação. E aí é difícil a gente achar ali dentro, até porque tem bastante conteúdo. E quando é lugar para entregar a matéria, aparece para a gente, entendeu? Aí fica mais fácil a gente saber que tem atividade para entregar. Assim, ó, o que acontece, né? Eu acho que eu sei. Quando eu marco a avaliação, daí tem que entregar, né? Mas, assim, quando é semipresencial, em tese, uma ou outra vai ser a avaliação. Então, uma sala de interação é que você tem que entrar e participar, seja, né, por exemplo, já vou antecipar, o que eu pedi já na atividade do dia 15/8? Que vocês, na prática, realizem a atividade que foi proposta dessa semipresencial, que era o quê? A leitura do paper e a reprodução em Excel. E eu vi que vocês tiveram dificuldades, tá? Mas assim, vou te dar um exemplo. Ontem, que era dia 12, que era o último dia da atividade, a Pamela entrou em contato comigo. Ah, professor, eu estou com dificuldade. Eu vi que ninguém postou também, mas, pô, dia 12, cara. Mas, ô, prof, foi justamente isso. Eu, por exemplo, não percebi a atividade pelo fato de não ter a estrelinha ali como uma atividade para a gente entregar, como era no semestre passado. No semestre passado, até as semipresenciais sempre ficavam ali como uma atividade para a gente entregar. E a sala de interação, claro, a gente tem que atentar mais, mas a sala de interação é mais difícil a gente perceber, ainda mais com um prazo curto como foi esse. Do dia 8 ao dia 12, né? O que eu peço para vocês, tá? Então, assim, a gente está se adequando, tranquilo, vamos lá, tá? Vamos tentar se ajudar principalmente, tá? Então, a ideia aqui não eu só estou desabafando no intuito de que o cara tem que preparar o conteúdo, tem que disponibilizar para vocês, e, obviamente, vocês também têm que da melhor forma possível, tentar realizar, até porque não é só a minha disciplina que vocês têm inúmeras outras, tá? Mas, ó, vamos nos basear no seguinte, ó, e isso é importante, porque está gravando, e é importante que vocês, né, acordem isso comigo. Vocês têm, ó, um plano de aprendizagem. O que é o plano de aprendizagem? É o nosso cronograma. Então, nós temos tanto o cronograma impresso, que vocês podem estar acessando ele, aula a aula, tá? Tá aqui, ó, o que vai acontecer de atividade, ponto a ponto. Então, ó, aula 1, a semipresencial, que foi a aula 2, aula 3, aula 4, e assim por diante. Ah, professor, quando que é a 1, quando que é a 2? Então, assim, o professor teve um baita trabalho para preencher tudo isso aqui para vocês. Estão vendo que tem data aqui, pessoal? Então, assim, eu não precisava fazer isso. Mas por que eu fiz isso? Vocês merecem que eu tenha que eu me empenhe e dê o meu melhor para vocês. Mas vocês também têm que se ajudar, né, pessoal? Então, tem tudo aqui, ó. A mesma coisa aqui. Professor, mas no dia 24/9 vai ter avaliação. Mas eu não vi, cara. Primeiro dia de aula está postado. Eu não vou toda aula falar a mesma coisa, entendeu? Então, vocês têm agenda eletrônica, vocês podem ter agenda. Eu sou da antiga, eu tenho agenda manual. O que é importante, pessoal, você tem que anotar. Tal dia tem sempre presencial, pessoal, se liga, tem sempre presencial. Então, o que quer dizer? Com uma semana ou 2 semanas de antecedência, eu vou postar a atividade que tem que ser feita aqui. Eu vou criar uma sala de interação, vou criar um exercício, vou passar um paper, mas vai ter aula. E vocês têm que ter a aula, vocês têm que vocês estão pagando por esta aula. Então, eu gostaria, assim como o João fez aqui, ó. O João teve dificuldade? Teve. Acertou? Bom, a gente vai agora discutir até para entender, né? Porque o feedback faz parte. Então, com base nisso,
há uma construção de conhecimento. Por quê? Porque o cara tentou fazer, o cara se esforçou. E os outros 20 alunos que eu não sei se leram o paper, eu não sei se tentaram fazer... Professor, a gente não pode fazer diferente, então? O senhor coloca como se fosse atividade, escreve semipresencial, e a gente sabe que não vai valer, mas pelo menos tem um lugar que vai aparecer para a gente, que a gente consiga postar as coisas. Em vez de semipresencial, eu posso, em vez de ser sala de interação, eu posso colocar como atividade, daí não avaliar. Isso, e aí a gente sabe que não vai valer, mas pelo menos vai alegar ali para nós, vai aparecer quando a gente entra no aula, entendeu? A gente não precisa ficar procurando, porque no caso, eu entro dentro de OP3 nas quintas, eu não tenho tempo de entrar nos outros dias da semana. Aí assim fica mais fácil até para visualização de todo mundo, acredito eu. Tá, não, pode ser. Ok, vamos fazer dessa forma. Então, o que eu faço? Na nossa aula de TDE hoje, eu já peço para vocês postarem atividade ali. Pode ser? Então tá, vamos combinar dessa forma aí. E sala de interação, vamos tentar minimizar ao máximo, né? Para poder evitar, então, esse tipo de problema. Ótimo. Então, combinado, então. Evitar... É que a sala de interação é um negócio mais... que daria para vocês gravar um vídeo, daria para vocês fazerem mais diferente, mas beleza, vamos embora. Vamos como fica melhor para vocês e como a gente consiga aí atingir os nossos objetivos, tá? Então, agradeço aí foi a Letícia que falou? Isso? Não foi. Quem foi? Foi a Pamela? Ah, não. Foi a Letícia? Quem foi que falou agora? Ah, foi a Pamela. Não, isso, tá bom. Ok. Então, vamos lá, pessoal. É isso aí. A gente tem que se entender, tá? Então, vocês já sabem, vamos seguir firmes aí na nossa proposta, ok? Então, aula 3, ok? Vamos para a aula 3. Na aula 3, agora eu já vou dar o feedback do que era para ter sido feito. Já vou dar para vocês as dicas ali, para que a gente possa, então, estar realizando a semipresencial que vai ser daí da próxima semana, que já vai acontecer, né? Muito bem. Ô, Maurício, tu não conseguiria, considerando que só 5% da turma fez, tu não conseguiria aumentar o prazo e a gente discutir tudo na outra aula? Não sei se ficaria muito ruim. Não, porque o que eu fiz? Ó, eu vou fazer valer a próxima semana. O que eu vou considerar? Aquele aluno que não fez, ele vai ter que ler o paper e ainda fazer a atividade. Aquele que já leu o paper vai ter que só fazer a atividade. Então, eu quebrei a atividade, entendeu? Em vez de fazer tudo numa semi só, eu vou leitura numa e atividade na outra. Daí depois eu faço as equivalências das presenças, tá? Entregando a semipresencial da segunda, da aula 4, eu faço o equivalente da aula 2. Ficou claro? Sim, entendi. Tá bom, pode ser. Obrigada. Tá. Então, aqui, com relação a essa atividade aqui, que vocês tinham que preencher conforme os dados, tá? Então, o que envolvia? Era o balanço de massa, tá? Vocês tinham que aplicar, isso aqui é revisando o feedback da primeira aula, tá? Que nós tínhamos que aplicar, né, o equilíbrio de fases, tá? Levando em consideração o equipamento flash, né? O que é o equipamento flash? É aquele equipamento que a mistura, ela entra, está dentro da tubulação, né? Dentro de um diâmetro determinado, dentro de um volume determinado, e daí esse teu material, ele encontra uma câmara com, por exemplo, minha tubulação é o lápis, e aqui é o meu sistema flash. Ou seja, eu tenho uma tubulação de 1 polegada, por exemplo, e entra num outro tubo, num outro tanque com
20 polegadas, 30 polegadas, né, de diâmetro. Isso vai fazer o quê? Com que tu tenha uma despressurização do sistema, né? E isso faz, então, com que aquelas substâncias que sejam, entre aspas, mais leves, ou seja, que tenham um K, né, característico de uma substância mais volátil, tendem a passar para a fase vapor e ficarem de forma mínima na fase líquida, né? E, obviamente, aquelas que seriam as mais pesadas, usando um termo entre aspas, né, seriam aquelas que teriam uma menor volatilidade, elas vão, então, tender a permanecer na fase líquida, né, com o mínimo possível de substância na fase gasosa disponível ali naquela coluna, tá? Então, com base nessa informação, aqui é o balanço, né, que nós temos. Então, o K, quanto maior o Y, que é o gás, a fase vapor, frente à fase líquida, que é o X. Então, quanto maior o Y, maior vai ser o K, ou seja, K em valores altos. Então, nos indicam substâncias leves ou substâncias muito voláteis, né? E substâncias que sejam menos voláteis vão ter o X maior, então vai ser inverso, né? Então, o K vai ser baixo. Então, quanto maior o K, mais volátil vai ser a substância. Isso aqui são valores tabelados para quando a gente tem essa dinâmica, né? Principalmente para separação em processo flash. O balanço material o que entra, né, é igual à fase gasosa mais a fase líquida. E daí foi o que nós trabalhamos, né, que isso aqui é o balanço, né, molar, ou pode ser em massa, tá? Mas vamos falar em molar. Então, se entra 1 mol, esse 1 mol vai ter que ser igual a 1 mol, ou seja, a massa equivalente de vapor e a massa equivalente de líquido vai ter que fechar esse 1 mol, ok? Só que nem sempre nós vamos ter 100% de separação, ou seja, não quer dizer que a fase gasosa vai ser só a substância 1 ou a substância 2. Às vezes tu tem um percentualzinho, que daí essa era a proposta da atividade, que vocês jogassem essas informações, então, no Excel e começassem a obter resultados com base nisso. Então, o primeiro, né, exemplo que nós fizemos, tu tinha uma mistura 40-60, né, 40 do componente 1, isobutano, e 60 do componente 2, N-pentano. E qual foram os resultados que a gente obteve, né? Aplicando, obviamente, vou abrir aqui, isso foi a nossa primeira aula, né? Pegando o exemplo 1, né? Esse material está disponível para vocês lá, né, na plataforma. Então, para que vocês enxerguem, lembram que é uma questão de tentativa, né? Então, a gente se é 1 mol, a gente não sabia que era 1 mol, teve uma determinação que seria 1 mol, tá? Por quê? Porque o exemplo não especifica qual é a quantidade que entra, mas se ele não especifica, a gente pode definir qual quantidade que a gente quer, 1 mol, 10 mols, 20 mol, mas em suma vai dar na mesma. Por quê? Porque tu vai ter o balanço de massa e tu vai acabar preservando todas as outras condições. Então, com base nisso, né, a gente aplicou dentro do nosso sisteminha e encontramos o quê? O seguinte, a gente tinha que achar aquela condição onde nós encontrássemos o 1. Ou seja, o que é o 1? Por exemplo, o que é o X, pessoal? O que é o X? O X é a fração da fase líquida referente ao componente A. Quem é o XB? Mesma coisa, é a fração
da fase líquida do componente B, né? Então, o que é o L? O L é a quantidade quantitativo molar da substância líquida. Lembrando, a gente tem um F que entra 1. Então, a soma do L mais o G vai ter que dar esse mesmo 1, que foi o que de fato aconteceu. Ó. 0,8 de líquido, isso quer dizer que 0,2 vai ser de gás. Bom, mas e qual vai ser o percentual do componente A, isobutano, né? O componente A aqui, ó, quem é o componente A? Componente A, isobutano, e qual é o componente B? N-pentano, certo? Então, é isso que está expresso aqui. Então, nós definimos que para a condição 1, onde nós tínhamos aqui esse ajuste na forma, 40% do componente A no início da mistura, 60% do componente B dentro do tubo, antes de entrar no equipamento flash. Bom, quando ele entrou no equipamento flash, o que aconteceu? Aqui está tudo, ó, a fase, a entrada. Está tudo sob pressão líquido aqui, ó, tudo meio misturado, vindo do tubo. Quando entrou aqui no sistema, quanto que volatilizou desse 1 mol aqui? Volatilizou 0,2 mols. 0,2 mols ocuparam a fase gasosa. 0,8 ficou na forma líquida, aqui embaixo. Bom, qual é a composição dessa fase líquida? Bom, a composição da fase líquida vai ser 33% do componente A e 67% do componente B. E a fase gasosa, que equivale a 0,2 mols, vai ter 66% do componente A e 33% do componente B. Bom, muito bem. Isso, então, foi o primeiro exemplo que nós trabalhamos, certo? Onde nós, então, estabelecemos, né, o nível de encontro ali, ó. Então, ok, tá aqui. Então, é isso, em resumo, é isso, tá? Que nós tivemos aí, ó. Do 100% da mistura, né? 40, 60, isso equivale em mol, 0,4 mol desse cara, 0,6 desse cara, né? Obviamente que esse mais esse tem que dar esse, e esse mais esse tem que dar esse, ok? Por quê? Balanço de massa, né? Então, aqui é um resumo do exemplo A. Daí o professor deixou como atividade para vocês, né, que era o exercício do TDE, vocês trabalharem 50, 50, mesmas condições. Então, 50, 50, quer dizer o quê? Que tu vai ter 0,5 mol de um, de outro. Quando tu botou esse sistema no flash, deu essas quantidades aqui, que foi o que o professor pediu para vocês transcreverem aqui na sala de interação. Ok? Aqui é o que você tinha que transcrever. Então, ó, o exercício 1, o exercício 2, que era o exemplo 2, o exemplo 3 e o exemplo 4. Ok? Essa era a proposta da atividade. Então, quando entra com 50, 50, eu ainda, ó, na fase líquida, eu vou ter 33 de um, 67% do outro, e na fase gasosa 67 do mais volátil, 33 do menos volátil. Bom, e daí foi feita uma proposta de 60% e 40%. Foi feita uma inversão, né? Então, da mesma forma, obtivemos ali, né? 60, 40, 0,6, 0,3. Então, diminuiu bem
a quantidade aqui, ficou 0,2 na fase líquida e 0,8 na fase gasosa. Muito bem. Então, isso quer dizer o quê? Que quando tu aumenta o mais volátil, tu vai diminuir a quantidade de líquido aqui e aumentou a quantidade de gás. E daí aqui deu, digamos assim, aquela mistura onde de fato ocorre o quê? Onde de fato ocorre a separação, tá, pessoal? Porque o que é qual é um dos objetivos, tá, de vocês estarem estudando isso, tá? É no intuito de que vocês, como engenheiros químicos, né, alguém chega para ti e diz assim, ó, o seguinte, Maurício, eu tenho uma corrente, tá, na minha refinaria, ou eu tenho uma corrente na minha indústria, que tem o componente A e o componente B, tá? Só que as composições de A e de B são essas, ok? Ok. Qual é o equipamento que eu uso para me separar o A de B? Bom, eu vou conseguir separar A de B se a proporção for 60 de isobutano e 40 de N-pentano? Bom, eu não vou conseguir separar. Por que eu não vou conseguir separar? Porque eu estou vendo aqui, ó, que na composição líquida eu vou ter ainda um percentual de isobutano e na composição gasosa eu também vou ter um percentual de N-pentano. Ou seja, claro, de 60-40 ou de 50-50 mudou os percentuais. Sim, mudou. Né? Eu tenho uma corrente líquida mais rica no componente B, e eu tenho uma corrente gasosa mais rica do componente A. Beleza. Consegui? Parcial, mas consegui. Né? Mas, por exemplo, quando eu tiver essa composição de mistura aqui, ó, 20-80, a partir disso eu consigo efetivamente a separação. Ah, professor, mas como é que eu fiquei sabendo disso? Bom, tu ficou sabendo disso a partir do momento que tu fez o exercício, né? Então, daí João foi um dos caras que questionou no grupo ali, professor, está acontecendo tal coisa, me ajuda. Vamos lá, vamos começar a trabalhar. Então, quando a gente trabalha aqui o exemplo 4, o que nós percebemos? Já vai abrir. Né? O que ocorre aqui? Que eu tive que fazer, obviamente, o maior número de corridas para que vocês ficasse mais claro, né, para vocês, mas a gente percebe o seguinte, ó, que nós não conseguimos atingir a igualdade 1 aqui. Né? A gente chega muito próximo de 1 aqui, ó, mas não obtém 1. E nós temos uma oscilação no outro componente também. Ele chega, está alto, sobe, ou seja, nós não temos uma uniformidade, a tal ponto que a gente só vai ter 1, né, para ambos, só que isso não é viável. Tá? Então, a proposta de quando a gente aplica por tentativa e erro, e a gente percebe que aquela composição não te entrega o 1, então a técnica diz que ali tu está tendo uma composição de origem que vai estar te gerando, então, uma mistura, né, que pode ser separada por meio do processo flash. Ou seja, tu vai ter uma corrente, tu vai ter na corrente um componente volátil e um componente menos volátil. Então, naquela composição específica, no caso 20-80, tanto para um quanto para outro, nós conseguimos efetivamente na fase gasosa tirar só um componente e na fase líquida nós conseguimos tirar somente um componente. Então, questão de exercício para prova, questão de exercício para avaliação. Qual o percentual mínimo
de isobutano para que ocorra a separação completa de uma mistura envolvendo isobutano e N-pentano. Né? Daí, o que vocês teriam que responder? Qual? Por exemplo, eu achei 30-80, né? 20-80. Né? Será que nós, não aplicando outra composição, nós não chegaríamos a isso? Então, ó, acima de 80% de uma das espécies separa completamente a mistura, certo? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente conclui a nível de sistema Flash. Ok, pessoal? Então, bom, isso então era um dos feedbacks, né? Agora, então, vamos para o segundo feedback, que era o da aula 2, com relação ao paper, tá? Que será na aula 5. O que você tem que fazer, ó? Aula 5, que eu já vou fazer o seguinte aqui, ó. Aula 5, não, aula 4. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte, eu vou já atender o pedido da colega Pamela. Eu vou dar o feedback na aula 5, na realidade a atividade é na aula 4. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, vou excluir. E eu vou acrescentar na aula 4 já essa atividade, tá? Para que a gente possa fazer. Eu vou agora introduzir o assunto, porque eu vi que teve, por exemplo, o João foi um dos que apresentou uma justificativa aí de que não estava conseguindo. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Vai ser a semipresencial, que é nesse sábado, tá? E daí eu vou dar para vocês fazerem até um dia antes aí da nossa aula, para mim poder dar o feedback para vocês. E daí, em vez de fazer... Não. Vou fazer exercício, tá? E o feedback, a liberação da nota, não vai ser dado nota, porque simplesmente vai valer a presença, ok? Ó, permite entregar o link. Aí eu pedi para uma foto, né? Bom, veja o que vocês vão conseguir fazer. O que dá para fazer vai dificultar um pouco para vocês. Vocês vão ter que pegar a foto do computador de vocês, o exercício que vocês fizeram, colar ali num documento e mandar. Dificulta para mim, mas se facilita para vocês, é válido, ok? Bom, então, em cima disso aqui, tá? Antes, eu vou dar uma prévia do que é que vocês têm que fazer. Bom, hoje, tá? Vamos ver aqui. Isso aqui não é. Aqui. Tá? Esse paper aqui, que é o que vocês têm que ler, tá? Ele já introduz um dos temas que nós vamos estar trabalhando hoje. Tá? Então, uma das coisas foi a gente estar estudando o equilíbrio líquido-vapor para um equipamento chamado
flecha, ou seja, para um sistema de separação flecha, certo? Agora nós já vamos introduzir para o sistema de destilação. Tá? Então, quando a gente trabalha com destilação, nós também precisamos entender a dinâmica do equilíbrio vapor, do equilíbrio entre a fase líquida e vapor. Por quê? Porque um sistema de destilação nada mais é do que tu promover o desvio do equilíbrio, ou seja, tu promover a quebra desse equilíbrio, tá? Por quê? Porque se tu tiver um sistema em equilíbrio, tu não tem separação. Então, tu tem que desestabilizar ele. E de que forma tu promove essa desestabilização? Com mudança de temperatura, com mudança de pressão. Ok? Mudando pressão, mudando temperatura, muda composição. Então, tem dois modelos, tá, que esse material apresenta, que é os mais usuais. Inclusive, quando a gente for trabalhar agora quando a gente for aprofundada aí na operação unitária destilação, nós vamos trabalhar em cima destes modelos, mas enxergando como se dá a separação nos pratos, conforme a distribuição da mistura na coluna de destilação. Né? Então, é óbvio que se a gente está falando de uma coluna de destilação, que a gente pega aí, por exemplo, a primeira coluna atmosférica, né, para destilação do petróleo, digamos assim. Então, aquela ali é extremamente complexo tu fazer uma avaliação, porque tu não vai ter uma mistura binária, tu vai ter N componentes, inclusive as frações que tu vai estar separando não são frações compostas por duas substâncias, né? Tu vai ter ali, como o próprio nome diz, uma fração gasolina, que vai ser de C5 até C8, ou seja, tu não tem só cadeias lineares, tu vai ter cadeias cíclicas, tu vai ter cadeias ramificadas, ou seja, tu vai ter uma infinidade de substâncias que dificulta, obviamente, o uso de modelos, né? Mas a intenção não é começar do mais difícil para ir para o mais fácil. Então, a gente vai começar na compreensão de como se dá a separação de uma mistura binária, ou seja, de dois componentes. Então, esse paper ele é muito bacana porque ele mostra isso. Tá? E aqui ele apresenta, né, basicamente, dois sistemas, né, dois modelos, melhor dizendo. Um deles é o modelo de Raoult, tá? Onde o modelo ele apresenta de uma forma simples, tá? Como se obtém a composição do componente gasoso, tá? Em função da pressão do tanque, né? Com relação ao componente líquido e a sua pressão de saturação. Bom, o outro método, né, o método NRTL, tá, que vem de um termo inglês, né, No Randall to Liquid, né, esse daqui ele vai te trazer o quê? O uso de alguns cálculos de correlação. E parece complexo, mas na realidade é muito simples. Por quê? Porque tu recebe esta informação e mais a informação alfa. Tu tendo, então, estas informações e a informação alfa, tu consegue obter o valor de G12, G21, aplica essa equação e obtém o gama, né? Tanto o gama 1 quanto o gama 2. E para que serve essas informações de gama 1 e gama 2? Para te determinar qual é a pressão e a composição, né, daquela mistura naquela determinada pressão. Obviamente que tu precisa
ter como base a pressão de saturação. O que é a pressão de saturação? É aquela pressão na qual a substância, naquela temperatura, começa a mudar da fase líquida para a fase gasosa. Ou seja, ali nós estamos rompendo as ligações intermoleculares, ou seja, as ligações entre as moléculas, que tornam elas um líquido. A partir do momento que a gente rompe essas ligações, então nós temos a separação dessa molécula. Então, esta pressão de saturação é aquela pressão limite onde ocorre essa mudança de fase. Então, é isso que a gente vai enxergar aqui, ó. Ele tem os dados experimentais, que é, digamos assim, a condição, o 100%, ou seja, isso é real. Agora, tudo que os modelos vão mostrar, eu tenho que comparar com o que é real. Então, se o meu modelo se aproxima 80% do que é real, quer dizer que eu tenho um erro de 20%. Se meu modelo se aproxima 95% do resultado real, isso quer dizer que eu tenho um erro de 5%. Né? Se o meu modelo se aproxima 105% do ideal, quer dizer que eu estou tendo um erro de 5% a mais. Né? E isso, então, são dados reais. O que é o X1 e o X2? Composição líquida, só que do componente 1, do componente 2. Se tu olhares aqui, pessoal, 0, se componente 1 é 0, qual é a composição do 2? Tem que ser 1, porque a soma dos dois vai dar sempre 1. Né? Isso a gente viu na aula passada. Aula 1, não na aula 2. Na aula 1, porque a 2 foi sempre presencial. A mesma coisa é Y, pessoal. Só que o Y é a fase gasosa. Então, muito embora não esteja aparecendo o Y2, tu sabe que Y1 mais Y2 vai dar quanto? 1. Então, se o Y1 é 0, quanto que é o Y2? É 1. Ok? E aqui nós temos as pressões. Então, esta pressão aqui, ó, é a pressão de saturação equivalente, né, ao componente 1. E essa daqui, então, vai ser a pressão de saturação equivalente ao componente 2. Só que isto tu só vai saber, obviamente, à medida que tu lê o artigo e buscar essa compreensão melhor. Né? Qual é a diferença dessa tabela para essa? As duas são dados experimentais, uma se dá a 40 graus centígrados e outra se dá a 80. Por quê? O que a gente percebe, então? Que numa mesma temperatura, se eu mudo a pressão, o que eu promovo no sistema? Mudança na composição. É isso que essa tabela me mostra. Que se, por exemplo, se eu tiver um sistema, um equipamento, onde esse equipamento, obrigatoriamente, ele vai ter que trabalhar com temperatura constante. Termodinamicamente, para que eu faça a separação do componente 1 do componente 2, eu vou ter que oscilar o que nesse sistema para que ocorra essa mistura? Desculpa, para que ocorra essa separação? Isso é uma pergunta. Respondam aí. Abram o áudio e respondam. Eu vou repetir a pergunta. Se eu tenho um sistema, um equipamento, e esse equipamento tem que ser operado a 80 graus, mas eu quero separar os componentes. Se eu quero separar os componentes e a temperatura tem que ser constante, o que eu preciso fazer para que a composição mude? Eu tenho que alterar o quê? A pressão? Exato, era isso que tinha que responder, a pressão. Tá lógico isso, né? Muda a pressão, o que acontece com a composição? Muda. Ok? Muito bem. Então, feito isso, ó, esses aqui são os dados para aplicação dos parâmetros de NRTL. Tá? Então, tu tem os dados para 80 graus e tu tem os dados para 40 graus. Muito bem.
Para aplicar a lei de Raoult, tu aplica, então, essas para determinar pressão teórica, para determinar composição teórica. Obviamente que essas teorias tu vai comparar com as experimentais. A mesma coisa tu vai fazer para o NRTL. Então, a única diferença é que para te obter o gama 1 e o gama 2, tu vai precisar aplicar esses valores aqui nestas equações aqui, ó. Ok? Claro, vai ter que usar essa aqui também. Né? Tu não precisa aplicar essa. Por que tu não precisa aplicar essa? Porque tu já tem o θ. Ok? Então, o professor já fez aqui, ó. Só que eu só vou mostrar e vai ficar gravado, tá? Por quê? Porque é missão de vocês fazerem isso. Vocês têm condições de fazerem isso, tá? Isso tá dentro de uma revisão que nós estamos fazendo, porque, em tese, isso é termodinâmica, e isso vocês, né, em tese, já trabalharam lá com a Silvinha, né, já trabalharam com uma ou outra disciplina, principalmente termodinâmica, que deve ter sido apresentado separação de fases, né? Normalmente é fisicoquímica que a gente trabalha isso, ou termodinâmica, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Essa tabela aqui que vocês estão enxergando aqui, nada mais é do que aquela tabela original lá, ok? Então, o que nós temos aqui? Foi o que eu disse para ti, ó. Quando nós temos 0 e 0 para o componente 1, ou seja, está totalmente na fase líquida o componente 2, essa pressão equivale à pressão de saturação. Isso quer dizer o quê? Que se diminuir um pouquinho essa pressão, o que começa a acontecer com o componente 2? Ele começa a volatilizar. Certo? Diminuiu a pressão, começou a volatilizar. Ou seja, aquela ali é a pressão limite que tu consegue manter ele no estado líquido. Baixou um pouquinho a pressão, ele começa a se libertar e virar gás. É isso que quer dizer a pressão de saturação. Né? Certo? Obviamente que acima dessa pressão, tu vai manter ele líquido. Então, como tu quer promover a separação dessa mistura, tu vai ter que mexer no equilíbrio. Por isso que tu tem que, como tu não pode mexer na temperatura, tu vai mexer, então, na pressão. E a mesma coisa no oposto da planilha, tu vai ter a pressão de saturação de quem? Do componente X, né? Que é o ponto onde o componente X1, né? Que o elemento 1, ele vai estar, então, também passando do estado líquido para o estado vapor. Então, para aplicar a equação de Raoult, é só aplicar a fórmula ali, ó. Então, vai ser componente 1, ó, eu vou minimizar aqui, ó, para ficar com as duas funcionais aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu acho que dá para enxergar assim. Ó, tá dando para enxergar? Alguém fala aí, por favor? Sim, Maurício, está dando para enxergar. Tá ótimo. Não deve estar bem bom, né? Mas acho que está razoável. Vamos lá, então. Então, olha aqui, ó. Se vocês olharem aqui, o que é essas marcações? Ó? Quem é o B14? O B14 é o X1. Tá aqui, ó. X1. Estamos vendo pressão de Raoult, tá? Chama o Raoult, né? Coitado do Raoult. Vamos lá. Aqui. Então, primeiro aqui, o que é o B14? Vai ser o X1, certo? Pressão de saturação de 1. Qual é a pressão de saturação de 1? Está lá embaixo, ó, a pressão de saturação de 1. Depois, quem é o X2? O X2 está aqui do lado. Ó.
e a pressão de saturação 2, que está aqui. Né? Então, basicamente é isso. Então, quem vai ser constante nessa equação aqui, pessoal? Quem vai ser? Pergunta. Estou fazendo uma pergunta. Na equação de Raoult, para determinação da pressão, quem é constante? Quais são as constantes termodinâmicas na equação 11 aqui do modelo? As duas pressões, a pressão 1 e a pressão 2? Isso, mas faltou tu citar uma palavrinha. Qual pressão? A pressão 1 e a pressão 2. No ponto 1 e no ponto 2. Não. De saturação? Isso é uma propriedade termodinâmica. Pressão de saturação, tá? Então, se vocês olharem, o que tu faz? Ó, quando tu trabalha com Excel, se tu botar um cifrão na frente da letra e na frente do número, ou seja, na frente da coluna e na frente da linha, se tu colocar o cifrão, tu mantém constante. Então, para a pressão, é isso que tu vai fazer, ó. Pode ver, ó. Tá vendo? Eu estou baixando aqui, ó. Tá. Quem é o constante aqui, ó? Vai ser sempre pressão de saturação 1, pressão de saturação 2. Quem é que está mudando? Quem está mudando vai ser o X1 e X2. Bom, para a determinação do Y1, né, se eu quisesse determinar o Y2, eu só iria mudar. Em vez de ser Y1i, seria Y2i, X2i, o PS2 barra PI, tá? Então, para aplicar a equação 12, para determinação do Y, o que tu vai fazer? Ó, quem é a constante nessa equação 2 aqui? É a pressão de saturação. Quem é esse XI? É esse aqui, que é os dados práticos. E, na realidade, tu quer encontrar o dado teórico Y, certo? Então, esse aqui, a pressão de saturação vai ser a única constante, e daí o resto vai oscilando, tá? Bom, isso é uma coisa. Bom, com base nessas informações de Raoult, a proposta do trabalho desses estudantes aqui, que eu vou abrir o paper para vocês, a proposta deles foi fazer o quê? Comparar os resultados de Raoult versus os dados experimentais. Então, olha aqui, ó, ele achou uma correlação de 0,9927, né? O R, o R quadrado, né? Então, isso quer dizer o quê? Que teve uma boa aproximação experimental nos 40 e nos 80 graus. Tanto, né, por correlação de Pearson, quanto pelo coeficiente de determinação R quadrado, né, aqui para Raoult. E a mesma coisa eles fizeram para o NRTL, dado versus experimental, que é o que está explícito aqui. Então, é comparar o quê? É comparar P de Raoult com P experimental, Y de Raoult com Y experimental. Pessoal, volto de novo aqui. Pergunto, ficou claro isso para vocês? Que essa é a proposta do exercício da aula da aula semipresencial desse sábado? Ficou claro? O que você tem que fazer? Sim ou não? Sim, prof. Show, Ana. Muito obrigado. Agora aqui, ó, vejamos a outra aplicação. Bom, isso então é a metodologia de Raoult. E essa aqui, então, é a metodologia do NRTL. Qual é a diferença? A diferença é que para aplicar esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó, tu precisa, além das informações aqui, tu também precisa obter os gamas.
E para te obter o gama, tu vai precisar usar aqueles dados que foram fornecidos e calcular o G12 e G21. Ou seja, pessoal, pegamos aqui, ó, mesma dinâmica. Esse é um pouquinho mais complexo, por quê? Porque ele tem um pouquinho mais de equação. Então, aqui é logaritmo natural de gama. O que é o que é o inverso do logaritmo natural? Isso é uma pergunta. Qual é a função inversa de logaritmo natural? Exponencial? Exatamente, exponencial. Então, é o que vocês vão ter que fazer aqui, ó. Foi o que o professor fez. Então, o professor aqui colocou, ó. Perdão. Aqui. Então, ó, o que eu fiz? Para te determinar, então, o gama, tu vai precisar usar o exponencial, que é a função inversa daqui, tá? Então, esses T1, T21 e o A, nada mais é essas informações que estão aqui, ó, para 80 graus e para 40. E como é que tu calcula o G1 e o G2? Está aqui, ó. O G1, 2 é exponencial do A12, no caso, esse alfa 12 é aquele alfa que ele deu ali, entendeu? É aquele lá. É aquele lá, ok? E o G21, mesma dinâmica, é o alfa, a única diferença é que tu vai usar o outro T. Então, tu vai ter valores para G1, 2 e valor para G2, 1. E esses valores aqui tu vai aplicar nessas equações para obter o gama. Então, é um pouquinho mais complexo do que a metodologia de Raul. É mais complexo. Ó, então, tu vai ter bem mais constantes. Quem vai ser constante? Então, nessa, ó, vamos lá, comigo. Quem vai ser constante aqui, ó? Ó, o x2 vai variar. O T21 é constante. O G21 é constante, só que tu tem que calcular. O x1 e o x2 é variável. O G21 é constante. O T12, constante. G12, constante. X2 e X1, variável. E G12, constante. Então, tu vai aplicar para gama e tu vai aplicar para gama 2. Gama 1 e gama 2. Então, obtendo esses valores gama 1 e gama 2, tu vai utilizar esse gama 1 e o gama 2 nos cálculos além dessas variáveis. Então, tu vai usar, esse aqui vão ser variáveis, o gama, ou seja, o gama 1 e o gama 2, eles vão variar conforme a pressão. Então, tu percebe a introdução de uma nova constante, né, que depois a gente vai ver que isso é o coeficiente de atividade. Então, o que tu percebe? O coeficiente de atividade aqui, para o componente 1, ele diminui à medida que a pressão diminui. O coeficiente de atividade do 2 aumenta à medida que a pressão diminui, certo? Então, essa gama 1 e o gama 2, tu vai usar, então, para obter os valores de P e para obter os valores de I1. Então, qual é a proposta 2? É tu comparar esses dados teóricos, ou seja, vocês estão percebendo qual é a arte da termodinâmica aqui? É tu encontrar uma fórmula que te entregue valores
mais próximos da realidade. Então, como a arte da engenharia tem muito disso, né? De tu criar correlações matemáticas com as realidades, né, práticas. Então, uma vez tu estabelecendo isso, daí tu vai definindo, então, os perfis e vai estabelecendo os estudos termodinâmicos até que tu chega nos teus objetivos. Mas, basicamente, é isso que vocês vão ter que fazer. Vão ter que comparar, então, esses daqui com esses dois aqui. E vai comparar esses dois aqui de Raul com esses dois aqui. Ok? Só está invertido aqui. Eu botei PY e aqui está YP. Então, só os cuidados que a gente tem que tomar. Isso tu vai fazer, então, para 80 e tu vai fazer para 40 graus. É isso que eu quero que vocês façam. E na próxima aula eu dou o feedback para vocês com relação a isto. Ok, pessoal? Muito bem. Agora, somente agora, nós vamos, então, entrar na nossa aula 3. Então, vejam, a aula 3, ela é nada mais, nada menos do que o que, de uma forma muito simplificada, nós tivemos agora, tá? Então, basicamente, vamos trabalhar com os modelos de equilíbrio líquido e vapor. Então, normalmente, tá, o objetivo é sempre encontrar, através de cálculos, as temperaturas, as pressões e as composições em fase de equilíbrio. Os modelos mais simples, que a gente já viu, que o Raul ali, ó, né, redondo, né, e tem a lei de Henry, mas Henry não é muito aplicável. E aqui, mais ou menos, né, quais são as duas principais hipóteses elaboradas por Raul? É que tanto a fase vapor quanto a fase líquida ele vai considerar com situações ideais. Então, o vapor ele vai ter um comportamento como se fosse um gás ideal e a fase líquida vai ter comportamento de uma solução ideal. Ou seja, ele tem um certo erro. A gente viu lá no paper, tem um errinho, né? Mas, digamos, se tu engenheiro velho, claro, se tu vai rodar um software, quanto mais, que nem a gente tem na mão um Excel. O Excel, depois que tu lança as informações dentro do Excel, ok, é só ter bastante atenção para ver o que é constante, elevar ao quadrado. Depois, quando tu aplica tudo isso, tu só seleciona o quadrinho e puxa, ele faz tudo sozinho. É uma capacidade de processamento enorme. Mas vamos pensar isso para o cara que viveu lá em 1960, 1970, que nem esses loucos aí. Cara, o cara tinha que simplificar, meu. E o Raul, ele conseguiu simplificar. O único problema é que o sistema dele ele era funcional para baixas pressões. Então, quando tu trabalhava com pressões muito altas, o sistema dele ferrava, né? E basicamente, o que nós queremos saber? Nós queremos saber... Pessoal, tudo que nós estamos falando, quem são as variáveis? Agora é pergunta, estou fazendo pergunta para vocês. O que vai variar no nosso sistema? Pergunta, o que vai variar? Para que ocorra separação, ou para que ocorra estabilização ou desestabilização do equilíbrio? O que tem que variar? Quais são as propriedades? A pressão. Pressão. Temperatura. Temperatura. E? Concentração, não sei. Que a gente vai chamar de composição, tá? Que a concentração, ela até pode ser, mas vamos falar em composição, tá? Por quê?
A gente sabe que uma concentração vai ser quantidade de soluto por quantidade de solução. Ou seja, soluto, solução. O que é uma solução? Soluto mais solvente. Só que quando a gente tem essa caracterização, nos mostra mais ou menos o seguinte, que tu vai ter uma situação homogênea. Mas nem sempre, quando a gente for fazer estudos de separação de fases ou equilíbrio de fases, nós precisamos exatamente termos uma mistura homogênea. Nem sempre. Às vezes a gente vai ter uma mistura heterogênea. E mesmo assim, isso vai fazer parte do nosso processo de separação. A gente pode separar por diferença de equilíbrio. Mas, basicamente, então, só corrigindo um pouquinho o que tu colocou, em vez de nós falarmos da concentração, vamos falar da composição. Porque quando a gente fala da composição, está subentendido que eu vou saber a composição do componente A, ou seja, o percentual dele e o percentual do outro componente. Por exemplo, quer ver? Olha como as coisas são interessantes. Se eu falar o seguinte, vamos falar, eu tenho uma solução, certo? Eu tenho uma solução de sal mais água. Tá? Se eu digo para ti que eu tenho uma concentração de 20% em massa. O que significa isso? Eu vou ter 0,2 gramas, por exemplo, tá? 0,2, já que a gente está em percentual, vamos botar. Eu vou ter 20 gramas de sal em 100 gramas de solução. Certo? Bueno, certo. Mas quem é a solução, pessoal? Não é sal mais água? Então, não é correto eu falar que eu tenho 20 gramas de sal mais 80 gramas de água, certo? Eu não vou ter. Vejam bem, eu não estou dizendo que o João falou está correto, mas tem uma certa associação, mas o correto é a gente falar de composição. Então, esta solução terá uma composição. Então, qual que é a composição? A composição vai ser 0,2 de sal, 0,8 de água. Então, de uma maneira simples, é isso que significa o que nós estamos falando. Porém, veja, o exemplo foi tão fácil, mas nem sempre a gente vai ter o sal como sal, um sólido estável. A água como água, um líquido estável. Nem sempre a gente vai ter isso. Então, o que nós estamos propondo é, a partir do momento que eu tenho um ambiente, dentro desse ambiente eu tenho uma fase líquida, quer dizer que diretamente acima dessa fase líquida tem uma fase vapor. Por exemplo, se eu aumento a pressão desse sistema, eu estou forçando o gás a penetrar no líquido. Por exemplo, quando a gente abre um refrigerante, o que acontece? A gente não começa a separar o gás do líquido, porque tu diminui a pressão do sistema. Ou seja, quando ele está sob pressão, o gás fica solúvel no líquido. Então, é exatamente isso que a gente está propondo. Ou a mesma coisa, se eu pegar um refrigerante e aquecer ele, eu não vou tirar de uma forma mais rápida o gás que está dissolvido nele? Também. Então,
basicamente é isso. Mexendo na pressão, mexendo na temperatura, eu mudo na composição. Por exemplo, se eu chegar e disser assim, 20% é a concentração do gás no refrigerante. 20%. Aí o cara já começa a se bater. 20% em quê? Volume? 20% em massa? É diferente. Aí 20% em volume. Beleza. Tu tendo essa relação, aí tu vai pegar 20% de volume. Se tu tem 1 litro, 20% de 1 litro é 200 ml. Bom, 200 ml de gás carbônico tem qual massa? Ok? Daí tu converte isso a massa. E daí, massa de gás e massa do líquido. Aí tu vai ter a definição da composição. Lembra da aula passada, da aula 1, quando eu mostrei para vocês os cálculos de composição? Quando nós falarmos em composição, nós estamos falando de massa. Essa massa pode ser quantificada com relação ao seu número atômico, com relação à sua massa molecular, que daí quando eu relaciono uma massa com, por exemplo, massa de água com relação à massa molecular da água, eu tenho um número de mols. Da mesma forma, né, eu posso ter somente a massa de água. Então, eu vou saber que aquela massa de água com aquela massa do outro componente vai me dar uma composição da mistura. Ficou claro isso? Então, não vamos mais falar em concentração. Vamos focar na composição. É isso que a gente quer saber. Qual é a composição de saída da coluna de destilação? Qual é a composição de saída do equipamento flash? É isso que a gente quer. Composição e não concentração. Tá? Muito bem. Voltando. Então, o que vai nos interessar aqui? Vai nos interessar nós obtermos a pressão Ball, ou seja, a pressão de bolha, que é aquela pressão na qual, né, abaixo dela eu começo a formar vapor. A pressão de orvalho, o que é a pressão de orvalho? É aquela pressão na qual o gás começa a virar líquido. Ponto de orvalho é aquela temperatura na qual o gás começa a condensar, virar líquido, e isso também pode ser por meio da pressão, né? Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, tu tem um refrigerante aqui, ó, né? E daí tu abre ele abre rápido, assim, o que tu percebe? Fica tudo esbranquiçado. Claro, logo em seguida já desaparece. Mas o que aconteceu aqui? Tu teve uma despressurização do sistema e isso fez com que tu atingisse, né, a pressão de orvalho, que é quando tu tinha gás numa pressão X, que ele estava se mantendo como gás. A partir do momento que tu despressuriza, ele condensa, de forma aquela nuvenzinha branca, logo em seguida aquela... Não é espuma, não estou falando da espuma, estou falando... Né? Então, pessoal, ser químico, ser engenheiro é isso, é o cara se ater nesses pequenos detalhes, é observar, mas que estranho, o que é aquilo? Essa é a missão de vocês, pessoal. Nenhuma outra área vai enxergar as coisas como vocês químicos vão enxergar. Ninguém vai enxergar, ninguém vai se ater para esse detalhe. É que nem tu tá bebendo um dia quente, tá lá com a tua cerveja dentro da garrafa, que ela tá que nem uma canela, né? Toda esbranquiçada, uma canela de pessoas de cor, assim como eu, que a gente chama canela, né? De um afrodescendente, esbranquiçada, assim,
né? E o que tu percebe? Que começa a ficar cheio de gotinhas de água no entorno dela. Por que ela fica assim? Porque, na realidade, a temperatura que essa garrafa está atingindo o ponto de orvalho do vapor que está no entorno. Então, ali está mudando de fase. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Nós precisamos, então, de uma mistura binária, determinarmos a temperatura ao qual vai ocorrer, então, a mudança de líquido para vapor. E, obviamente, que entre estas fases, nós vamos ter o quê? Uma mistura de líquido mais vapor. A gente vai ter uma temperatura e uma pressão de transição, ou seja, uma temperatura com uma composição de transição, assim como uma pressão numa composição de transição, tá? Então, como é que a gente vai obter isso? Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Isso aqui é um exemplo. Certo? Então, vamos pegar uma mistura binária de acetonitrila e nitrometano, tá? Essa mistura, né, apresenta uma boa concordância com a lei de Raoult. As pressões de vapor das espécies puras são fornecidas pela seguinte equação de Antoine, né? Então, para a gente saber a pressão de saturação da acetonitrila, a gente tem que aplicar essa equação na temperatura que eu quiser saber, ó, e a mesma coisa na temperatura que eu quero saber. Lembrando que essa mesma equação aqui, ela serve, por exemplo, se eu tiver a temperatura, eu acho a pressão. Se eu tiver a pressão, eu acho a temperatura. Ok? E para que eu quero saber isso? Porque eu preciso da pressão de saturação para me determinar a pressão do sistema e a composição do sistema. Tá? Então, o que o professor fez? Eu não fiz ainda. Eu vou botar lá para vocês agora. Peguem lá, ó. Isso já podem pegar, porque é o que vocês vão usar na TDE. Já está aqui, ó. Já está aqui. É o material 4. Podem baixar o material 4. Tá, eu vou ter que fazer envio de atividade. Então, quem é o TDE? TDE de hoje. Tá? E exemplo 1T. Então, começa hoje e vai até um dia antes da próxima semana. É só mostrar, eu quero só ver que vocês fizeram o exercício, tá? Não vai valer nada, mas vale a presença de vocês. Isso que vale. Então, vamos bater uma fotinho ali, ó, realizou o exercício. E é uma foto, mas eu quero que caracterize vocês. Não adianta bater foto, copiar a foto de outro colega, né? Se possível, ó, realizando exercício aqui, ó. Realizando exercício. O cara gosta de fazer os exercícios. Olha lá, ó. Aí, daí tu, ó. Aí, vai ter a foto ali, ó. Boa. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Muito bem. Então, já está aqui, ó. Esse é o nosso TDE. Ok? Baixaram aqui o Excel. Muito bem. O que vocês vão fazer no Excel? Bom, vocês vão aplicar exatamente
né, a lei de Raul. Qual é a lei de Raul? Essa aqui, ó. É isso aqui que você tem que aplicar. Que nada mais é do que eu já expliquei. Eu já expliquei isso aqui. O YI, tu pode saber tendo o XI. O P, tu pode saber tendo o XI e o YI, obviamente, e a pressão de saturação, tá? Então, essa aplicação que vocês vão dar aqui vai ser para o exemplo A, onde tu vai estabelecer uma temperatura de 75 graus, e o exemplo B, que é o 1 também, tá? Só que é o B, vocês vão determinar qual vai ser as temperaturas, é o inverso, tu vai botar o 70 aqui, no lugarzinho do P, e vai determinar as temperaturas de saturação, certo? Aqui, ó, tu quer descobrir, quando tu quer saber o P, tu quer saber a pressão de saturação na temperatura de 75. O inverso, tu quer saber a temperatura de saturação na pressão que eu dei aqui, tá? Então, basicamente, o que vocês vão fazer? É isso aqui que o professor está mostrando, ó. Vocês vão estimar valores para X1, que vai ser de 0 a 1, certo? Quando vocês forem preenchendo as informações aqui, os cálculos, o gráfico vai ser preenchido, tá? Mas, ó, primeira coisa, você tem que determinar as pressões de saturação. E, obviamente, para o outro, a temperatura de saturação. E aqui, o que é o cuidado que você tem que ter? É aplicar as equações lá de Raul, certo? A pressão, a equação da pressão, que o professor já colocou, tem o gabaritinho ali em cima, ó. Pressão 2, pressão 2. Pressão de saturação 1, pressão de saturação 1, vezes X1, X1. Y1 vai ser o X1 vezes pressão de saturação 1, dividido pela pressão do sistema, que é o resultado que tu achou aqui. E aí tu vai fazendo. Depois, para a temperatura, mesma dinâmica. Segue a determinação das pressões, né? Que aqui, e obviamente, claro, que aqui já não vai ser a pressão, né? Conforme o valor de X1 e Y2. E daí tu vai ter os gráficos. Para pressão, vai ser algo parecido com isso aqui. E vão ser estas curvas aqui que depois a gente vai utilizar para aplicar na destilação. Né? A gente vai ter todo um comportamento que nós vamos avaliar aqui dentro. Claro, que o que eu estou ensinando para você é construir o gráfico. Né? Ótimo, show de bola. Então, quer dizer que todo gráfico que tu vê desse jeito foi feito dessa forma. Então, tu já sabe fazer. Ok? Bom, agora, aplicar isso numa torre de destilação, aplicar isso numa separação, daí vai ser o propósito daí da nossa próxima aula, que não é a aula 4, porque a aula 4 vai ser a semipresencial, mas vai ser a aula 5, ok? E daí vamos trabalhar também com uma aplicação dentro de Excel, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer agora, então, pessoal? Vamos dar um intervalinho, tá? Vamos dar um intervalo aí, agora é 20 para as... Vamos dar um intervalo até as 20h55, ok? Daí a gente retoma para que vocês possam estar realizando o TDE, ok? Pessoal, valeu!